Para hoje eu quero ler Hebreus capítulo 8, versículo 12. Trata-se de uma citação do livro do profeta Jeremias. Então diz assim, Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. No dia de hoje a gente foi acordado, no dia 7 de novembro de 2022, nós fomos acordados com a notícia de que o Guilherme de Pádua morreu subitamente na sua casa em Belo Horizonte. Parece que teve um infarto. E o Guilherme de Pádua é uma figura conhecida. Bom, recentemente, para os mais jovens, era desconhecido, mas ele tornou-se novamente conhecido por causa de uma série que, se eu não me engano, foi a HBO que produziu, que mostra quem era o Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua, em 1992, junto com a sua esposa, Paula Tomás, os dois cometeram um dos crimes que mais repercutiu na sociedade brasileira contemporânea, que foi quando eles mataram a Daniela Pérez. Daniela Pérez interpretava, nesse tempo, em 1992, o papel de uma personagem muito carismática, que caiu no coração das pessoas, e ela era uma menina muito querida, bonita, talentosa. E isso foi assim um choque, criou uma comoção nacional, todos ficaram revoltados com essa situação. O Guilherme e sua esposa foram julgados, condenados e ficaram presos por muitos anos. Ambos cumpriram a sua pena, se separaram depois porque começaram a se acusar mutuamente, e o Guilherme de Pádua retornou à sua terra natal, Belo Horizonte. E ali ele tem uma experiência de fé. Ele se converte, aceita Cristo e passa a fazer parte da Igreja Batista Lagoinha. Então, Igreja Batista Lagoinha, hoje é a Igreja Lagoinha. E ele começa ali a sua caminhada de fé, e em uma decisão polêmica da igreja, ele é ordenado pastor. Ele trabalhava dando aulas de teatro na igreja para os adolescentes e jovens, e também era pastor, fazia parte do colegiado pastoral, trabalhando com ex-detentos. A igreja tem algumas casas que recebe presos que não têm oportunidade em nenhum lugar. E o Guilherme de Pádua fazia esse trabalho. Já estava há mais de 15 anos nessa igreja, como pastor não sei quantos anos, mas algum tempo já. E o fato é, meus queridos, esse texto aqui que eu li fala sobre o perdão de Deus diante das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Vai dizer que Deus jamais se lembra quando a gente se converte de todo o nosso coração. O Guilherme de Pádua ficou estigmatizado, né? As pessoas não aceitavam, a sociedade não aceitava que ele pudesse ter se tornado uma pessoa boa ao ponto de se tornar um cristão. Deus não iria perdoá-lo. O próprio ex-marido da Daniela Pérez disse, nem Jesus perdoou ele. E ele ficou estigmatizado entre os próprios irmãos na própria igreja. As pessoas ressachavam ele e duvidavam de sua conversão e da sua mudança de vida. É assim, não é, que nós somos. Eu creio que esse fato nos traz uma reflexão muito grande do quanto a gente acredita ou não na regeneração que o Evangelho pode causar. Creio que aqui duas reflexões são importantes. De fato, a gente não pode ser ingênuo, não é? As pessoas muitas vezes são dissimuladas. Alguns dizem que ele era muito frio ao falar sobre a morte e o crime, não é? Mas quem somos nós para julgarmos? A gente não sabe o que está lá no coração da pessoa. Mas as pessoas são dissimuladas. Mas a gente precisa também refletir o quanto todos nós somos capazes de fazer tudo. Você já parou para pensar nisso? Que você
se você se deixar levar, e é por isso que a gente precisa ter uma vida consagrada, é por isso que Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque quando a gente está nas trevas, movidos pelas nossas paixões e desejos, quem já viveu um pouco sabe o que eu estou falando, mas até você que é jovem, nós somos capazes de fazer cada bobagem. A Bíblia vai relatar pessoas que fizeram grandes bobagens. Lembra de Davi, que tomou a mulher do cara e matou Urias, colocando ele lá na frente de batalha, mas porque estava longe da sua consagração. A gente tem tantos outros personagens, o apóstolo Paulo também, que perseguia a igreja. Alguns chegam a dizer que Paulo teria até cometido o crime de assassinato de alguns cristãos, mas no mínimo ele foi conivente, ele foi cúmplice, mas se tornaram grandes homens de Deus. Está certo que o Guilherme de Pádua se tornou alguém famoso, ele matou alguém que era muito famosa, né, pessoa, e a mãe da Daniela Pérez, a Glória Pérez, né, era uma pessoa de muita influência na sociedade. Ela foi a diretora desse documentário, desse seriado, né? Isso criou essa repercussão toda. Mas a reflexão é essa, não é? Até onde cremos na total regeneração, no perdão de Deus sobre as nossas vidas ou não. Então, duas verdades. Não podemos ser ingênuos. De fato, as pessoas são dissimuladas. A gente precisa aprender a discernir. Mas entenda que nós somos pecadores e somos capazes de cometer os mais terríveis crimes, os mais hediondos crimes. E eu creio que não existe, de fato, né? Como o próprio Deus vai dizer para nós, não existe pecado que ele não possa perdoar. Ele é o Deus de toda misericórdia. Para nós isso é um choque, para a sociedade é. Mas Deus, a sua palavra vai dizer, o profeta sendo usado por Deus vai dizer que ele usa de misericórdia e dos pecados daqueles que se arrependem ele jamais se lembra. Que essa reflexão possa fazer você pensar, não é? E julgar as questões com mais sabedoria buscando na palavra. Mas essa é a reflexão que eu queria deixar para você nesse dia. E eu acho que a lição que fica para nós é quanto a gente precisa pregar o Evangelho para que as pessoas não vivam nas trevas e venham a cometer absurdos como esse rapaz cometeu. E nós também possamos estar firmes, porque nós somos capazes de fazer tanta bobagem. Então se consagre, que não precisemos clamar ao Senhor e lamentar por erros grandiosos que venhamos a cometer. Quero profetizar um dia como uma semana abençoada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.